Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Eu espero que todos estejam bem. Na aula de hoje, o dia 24, a gente vai dar continuidade ao conteúdo de medidas. Vamos trabalhar hoje medidas de comprimento e perímetro. São grandezas geométricas que a gente utiliza bastante no nosso dia a dia também. Como em aulas anteriores a gente já conversou, né? Medir é a mesma coisa de comparar uma coisa com a outra. Por isso que hoje a gente possui medidas padronizadas. O que é uma medida padronizada? É aquela medida que está servindo para todos os lugares, né? Não vai variar de um local para outro, justamente para a gente ter uma noção do tamanho das coisas. A gente tem aquelas medidas que a gente utiliza com mais frequência, que são centímetros, metros e quilômetros. Essas são. Metro é a nossa unidade padrão, né? Centímetros é submúltiplo e quilômetro é um múltiplo do metro. E a gente vai entender mais com mais detalhe nos próximos. Medidas de comprimento. No início, usávamos parte do corpo como o pé, como os pés e as mãos, cujo comprimento passaram a ser as primeiras unidades de medida. Então, há muito tempo atrás, quando não existiam formas de medir, né, a gente comparava. Por exemplo, eu vou medir a mesa, então vai dar 10 palmos. Mas, com o tempo, percebeu-se que as mãos e os pés não eram medidas padronizadas. Alguém saberia responder? Por quê? Os pés e as mãos não são medidas padronizadas, pessoal, porque cada pessoa possui uma medida diferente, né? Nem sempre, não necessariamente a gente vai ter o mesmo tamanho da mão e o mesmo tamanho do pé, né? De forma simples, a gente tem o tamanho do calçado, né? Alguém vai calçar 36, ou 37, ou 38, ou 40 e assim sucessivamente. Todo mundo pode ter uma medida diferente. Então, essa é uma forma não padronizada de medir, mas também ela é útil, né? Ainda ocorre no dia de hoje. Como percebeu isso, né? E criou algumas medidas padronizadas. E o metro é uma delas, né? O metro é a nossa unidade geralmente de referência, aquela que a gente utiliza mais. Quem é que nunca ouviu falar de metro? O metro é a unidade padronizada de medida de comprimento. E quais são os instrumentos que são utilizados para medir o comprimento? Então, aqui a gente tem na imagem uma fita métrica, né? Uma trena, né? Outra para medir o metro. Essa de metro articulado. E agora a gente vai falar sobre múltiplos e submúltiplos do metro. Quando a gente falar em múltiplo, lembre de multiplicação. Então, a gente vai falar de uma coisa maior do que o metro. Tá certo? Quando a gente falar de submúltiplo, vocês lembrem de diminuir, tá bom? Que é uma coisa menor do que o metro. Então, para medir comprimento muito pequeno ou muito grande, usamos respectivamente os submúltiplos e os múltiplos do metro. Quem são os múltiplos do metro? Temos o decâmetro, que refere-se a 10 vezes mais que o metro. Um decâmetro equivale a 10 metros. Temos o hectômetro, que refere-se a 100 vezes mais do que o metro, ou seja, um hectômetro refere-se a 100 metros. E o quilômetro, né, que é bem conhecido da gente também, que é maior do que o metro. Se eu falar 1 quilômetro e 1 metro, qual vai ser maior? 1 quilômetro. Porque 1 quilômetro é um múltiplo do metro, ele é 1000 vezes o metro. E o submúltiplo, temos decímetro, centímetros e milímetros. E ao contrário do outro, lembra que a gente estava multiplicando por 10, por 100 e por 1000. Agora a gente não vai multiplicar, a gente vai dividir. Quando a gente fala em decímetro, a gente vai lembrar do 10, então a gente vai dividir pelo 10. Centímetros a gente vai dividir pelo 100 e milímetros a gente vai dividir pelo 1000, tá bom? Então vamos lá. Atenção, o múltiplo do metro mais usado é o quilômetro, certo? Eu sei que normalmente a gente não ouve falar muito de hectômetro, decâmetro, de decímetro,
né? Aquelas que a gente mais utiliza vai ser os centímetros, o metro e o quilômetro, tá bom? Então vamos estudar com mais detalhe nas atividades que vocês vão compreender. Talvez ainda tenha ficado muita dúvida, mas nós estamos aqui à disposição para tirar essas dúvidas. O submúltiplo do metro mais usado é o centímetro. Então, o múltiplo é porque ele é maior do que o metro. Um valor só de um múltiplo já vai ser muito mais que um metro. Bom, pessoal, continuando falando sobre as unidades padronizadas de medida. Com a necessidade de se obter uniformidade nas medidas e comprimento, surgiram pouco a pouco as unidades padronizadas de medida e comprimento. Assim como todas as outras medidas que a gente estudou, né? O comprimento também tem unidades padronizadas, que é aquelas que servem como referência, né? Para a gente fazer a medição de alguma coisa. Atualmente, o Sistema Internacional de Unidades, né? O metro é a unidade base ou a unidade padrão, né? Aquela que a gente vai usar como referência. Ela também é chamada de unidade fundamental de medida e de comprimento. Há também outras unidades de medida e de comprimento que derivam delas, que é aquela que a gente já falou, os múltiplos do metro, usados para medir grandes comprimentos. Quem é o múltiplo do metro? Quem é que lembra de algum? O que a gente utiliza mais como referência é o quilômetro. E o submúltiplo do metro, que a gente utiliza mais, é o centímetro. A gente precisa saber da existência dos outros, mas o que a gente utiliza com mais frequência são esses. Por exemplo, um múltiplo do metro é o quilômetro, que equivale a quanto? Equivale a 1000 metros. Por exemplo, se eu tenho 1 metro, eu vou ter se eu tenho 1 quilômetro, eu vou ter 1000 metros. Então, a mesma coisa a gente faria para transformar de metro para quilômetro. Se a gente multiplica, né? Ó, aqui a gente está acrescentando, multiplicando por 1000, a gente está acrescentando 3 zeros. Se fosse para fazer de metros para quilômetros, a gente também teria que dividir por 1000. Tá bom? Então, vamos entender com mais detalhe no decorrer da aula para a gente resolver as atividades, tá bom? Então, como é que a gente faz essa conversão de metro para quilômetro, de quilômetro para metro? Se eu andei 3 quilômetros, 3 quilômetros refere-se a quantos metros? Então, se 1 quilômetro equivale a 1000 metros, 3 quilômetros vai referir-se a 3 vezes 1000. Como é que a gente faz essa multiplicação aqui? A gente já trabalhou em questão de... A gente já fez essas multiplicações em aulas anteriores. O que é que a gente faz aqui? A primeira dica, pessoal, é só repetir, né, o número 3. E essa quantidade de zero aqui, ó, refere-se à quantidade de zero que eu vou colocar aqui. Então, 3 vezes 1000 vai dar 3000. Tá bom? Eu coloquei os mesmos zeros aqui. E sempre vai acontecer isso. Se for 2,5 km para me transformar em metros, o que é que eu vou fazer? Vai ser 2,5 vezes 1000. Então, nesse caso aqui, a gente vai fazer o que? A movimentação da vírgula. Então, eu vou fazer aqui só para vocês entenderem, ó, que é a multiplicação do número decimal. Nesse caso aqui, ó, não tem como eu acrescentar 3 zeros, por quê? Porque a vírgula estava aqui. Então, no caso, eu vou colocar 25 aqui. Por que 25, professora? Porque eu vou colocar sem a vírgula por enquanto, tá bom? A vírgula não estava aqui, pessoal, então ela vai pular uma casa e já é 1. Eu vou acrescentar só 2 zeros, porque ela já pulou uma casa, não era 3? Então, ela já pulou a casa. Então, ficou 2.500 metros. Então, deixa eu apagar aqui para a gente dar continuidade a esse mesmo slide. Então, há outros múltiplos e submúltiplos do metro, tais como o hectômetro, decâmetro, o decímetro, o milímetro. Veja como eles se relacionam. Então, observem aqui que todos eles, né, ó, ele tem uma relação com o número 10. De metro para decímetro, né, o que é que a gente faz? Multiplica por 10. De metro para centímetro, a gente multiplica por 100, que é 10 vezes 10. E de decímetro para centímetro, a gente multiplica por 10. E de metro para milímetro, a gente multiplica por 1000. Então, vocês já perceberam? Alguém já foi comprar carne, alguém já foi comprar alguma fruta e viu que a balança, ela mediu 1000, equivale a 1 quilo. 1.200 gramas. Eu tô falando de quilo, né?
mas é uma forma de mostrar a convenção para vocês, né? O que 1 equivale a 1000. Nesse caso, a gente está falando de comprimento. Então, 1000 metros equivale a 1 quilômetro. Veja que cada unidade de medida de comprimento é igual a 10 vezes a unidade de medida imediatamente inferior. Escrevendo de outra maneira, podemos dizer que cada unidade de medida de comprimento é igual a 1/10 da unidade de medida imediatamente superior. Dessas relações, podemos fazer transformação de unidade de medida em comprimento. Vejamos algumas. Então, vamos olhar um exemplo aqui. Transformar 3,728 centímetros, né, 3 metros, em centímetros. Como é que a gente faz para transformar metro em centímetros? Então, observe aqui, ó, de metro para centímetro. O que é que está acontecendo? Multiplica por 10, depois multiplica por mais 10. Então, seria multiplica por 100, né? Ó, que a gente vai juntar esses dois zeros aqui. Então, de metro para centímetro vai ser 100. Então, tá pulando duas casas aqui. Então, ó, como o centímetro está duas posições à direita do metro, devemos multiplicar por 100. Duas posições, dois zeros. O 100 possui dois zeros. Então, seria a medida de comprimento dada. Então, a gente coloca aqui, ó, 3,728 vezes 100. A vírgula estava aqui, então ela pulou duas casas, ó, 1, 2. Repete o número, sem vírgula, sem nada, e movimenta a vírgula, tá bom? Nesse caso aqui é porque a gente não só acrescenta o zero, porque a vírgula está em outro lugar. Então, a gente vai aqui, ó, 1, 2. A vírgula ficou aqui, então ficou 372,8. Agora vamos para esse exemplo aqui do canto, ó. Lembrando que esse exemplo está no livro de vocês, tá bom? Quem tem um livro, vocês podem acompanhar a mesma coisa. Transformar 423 metros em quilômetros. Agora a gente vai transformar metro em quilômetro. A gente está olhando pela tabelinha, ó. 1, 2, 3. Então, de metro para quilômetro, a gente multiplica por 1000. Então, a gente tem a explicação aqui, ó. 423 metros em quilômetros. Como o quilômetro está 3 posições à esquerda do metro, devemos dividir por 1000. Não, nesse caso, não multiplicar, a gente vai dividir. Certo? Porque a gente está pegando aquela unidade menor e passando para a unidade maior. Se a gente fosse fazer de quilômetro para metro, a gente ia multiplicar, porque seria da esquerda para a direita. Para a gente ver que, por isso que é importante vocês anotarem essa tabelinha e fazer sempre de acordo com ela. Então, a gente pegando 423, ó, e dividido por 1000, a gente vai movimentar a vírgula para a esquerda, porque a gente está diminuindo esse número. Quando a gente faz uma divisão, a gente lembra que a gente está diminuindo. Então, se o resultado chegar a um número maior do que 423, é porque estará errado, tá bom? Então, ó, quando não aparecer a vírgula está no final. Então, a gente vai contar 1, 2, 3. A vírgula ficou aqui e a gente vai colocar um zero na frente para essa vírgula não ficar sozinha, porque ela não pode ficar sozinha na frente. Então, a gente chegou em 0,423. Então, só relembrando aqui, né, ó. É importante a gente anotar essa tabelinha, né, e perceber que aqui, ó, vezes 10 e vezes 10. Então, esse aqui, esse vezes 10 é em referência a cada um que está indo de 1 em 1. Mas seria aqui 10, desse para esse seria 100 e desse para esse seria 1000. Assim seria 10, 100 e 1000. Para cá a gente está dividindo e para cá a gente está multiplicando, tá bom? Então, a gente resolvendo aqui alguma questão, ó, converter a medida em metro. A gente vai converter 2,5 quilômetros. O quilômetro está onde? Está aqui, em metro. Lembra que o que está acontecendo aqui? A gente está indo da esquerda para a direita. Então, o que a gente faz quando vai da esquerda para a direita? A gente multiplica. Multiplica por 10, depois multiplica por mais 10 e depois multiplica por mais 10. Que dá o mesmo por multiplicar por 1000. Então, aqui, ó, o primeiro passo, observe-se a distância, né? Que é o número de casas decimais da unidade de quilômetro, que nesse caso são 3. Né? Ó, de quilômetro para metro, a gente vai 1, 2 e 3. Segundo passo, como o M está à direita de quilômetro, escrevemos 2,5 vezes 1000.
né? Que vai dar quanto? O 1000 é o resultado de 10 vezes 10 vezes 10. E terceiro passo, em 2,5, vamos deslocar a vírgula 3 vezes para a direita. Números de 0 e o espaço em branco preenchemos com 0. Então aqui, ó, como aqui era 2,5, né, ó, vamos fazer esse 2,5 sem 0, tá? Mas o fato de eu movimentar a vírgula para cá a primeira vez, eu tô contando uma casa. Então vai ser 1, 2, 3, porque a vírgula vai para o final aqui. Professora, mas você falou que a vírgula não pode ficar sozinha. Ela não pode ficar sozinha à frente do número. Atrás, se eu quiser colocar um 0 aqui, eu posso colocar. Mas se eu não quiser colocar a vírgula, ela também não precisa aparecer. Lembre-se que quando todo número possui vírgula, tá bom? Todo número possui vírgula, mas não precisa aparecer, porque aquela vírgula vai estar sempre no final. Agora, converter a medida em quilômetro, né? 15 metros em quilômetro. A gente vai vir daqui para cá, certo? Então, a gente vai fazer o quê? Uma divisão, tá? Olhando aqui pela tabelinha, a gente vai fazer uma divisão. Então, eu vou fazer aqui mais rápido, tá bom? Mas leia um slide só para vocês entenderem. Então, ó, quantas casas? 1, 2, 3, né? Quantos tracinhos? 3. Então, a gente vai pegar de 15 e dividir por 1000. Né? Se vocês perceberem aqui, o que é que acontece com 15? Ó? 1, 2, 3. Então, a vírgula ficou aqui e colocou um 0 à frente, tá bom? Então, vamos lá. Ó. Vamos responder algumas questões para deixar um pouquinho mais claras as informações que a gente viu na aula de hoje, tá bom? Referente a comprimento. A gente ainda vai ver perímetro. Primeiro, não esqueça. Da direita para a esquerda, divide. Da esquerda para a direita, multiplica. É importante vocês verem essa tabelinha sempre, anotar essa tabelinha para vocês entenderem. Então, vendo a direção da setinha em cima, está multiplicando. A direção da setinha embaixo, ela está dividindo, tá bom? Então, vamos lá. Questão letra A. Um ônibus percorreu 6 km. Depois, ele andou mais 540 metros. Né? Que a gente tem o símbolozinho aí, o M e o KM. Quantos metros ele andou? Então, esse 540 aqui, ele já está em metro. Certo? E esse quilômetro aqui, né? A gente vai converter ele em metro. E de quilômetro para metro. O que é que acontece com ele aqui? Ó? A gente tem quantos tracinhos aqui? 1, 2, 3. Então, a gente viu que da esquerda para a direita multiplica. Então, a gente vai pegar 6 e multiplicar por 1000. Então, primeiro a gente multiplica por 1000, né? Que a gente vai fazer o que aqui, ó? Repete o 6 e acrescenta os 3 zeros. E depois a gente vai pegar esses 6.000 e somar com 540. Que vai dar quanto? Eu vou colocar aqui o resultado final, tá? Dá 6.540 metros. Então, a resposta dessa questão é 6.540 metros. Então, eu vou só escrever a resposta aqui para vocês anotarem. 6.540. Dona Alda comprou 750 centímetros de renda verde e 130 decímetros de renda azul para fazer um lindo vestido rendado. Quantos metros de renda ela comprou ao todo? Essa questão é um pouquinho mais difícil, por quê? Utilizem sempre a tabelinha, tá bom, pessoal? Porque a gente está utilizando essas medidas que a gente não utiliza. Então, a gente pega aqui, a gente vai pegar todas essas medidas, né? E transformar em metro. Então, aqui, a gente tem 750 centímetros, ó. De centímetro para metro, o que é que acontece? Quando vem para cá, a gente está dividindo. Então, a gente, ó, 1, 2. Então, seria 100. A gente vai dividir por 100. Quando a gente divide por 100, a gente vai chegar aqui, ó. 1, 2. Vai ficar 7,5. Espera aí, professora, eu não entendi por quê. Quando a gente está dividindo 750 por 100, a gente vai movimentar a vírgula para a esquerda. Movimenta duas casas. A vírgula vai estar sempre no final, então a gente vai contar duas casas. 1, 2. Por isso que é 7,5. Esse zero não precisa necessariamente aparecer. Mas se ele aparecer também não tem problema, tá bom?
Agora a gente vai pegar de decímetro para metro, que é quantas casas? Uma. Que a gente vai fazer o que também? Dividir também. Então a gente vai pegar 130 dividido por quanto? Foi uma casa só. Se é uma casa só, é 10. Então, nesse caso aqui, ela é bem mais simples, ó, porque eu posso só cortar esse zero. Porque é a mesma coisa de eu movimentar a vírgula uma vez, ó. E a mesma coisa de eu estar cortando zero. Então, vai ser 13. Agora, a gente vai somar. 13 com 7 dá quanto? 20. 20,5. Então, mais uma vez, eu vou apagar aqui, tá? E vou colocar só o resultado final. 20,5. Entenderam a importância de usar a tabelinha? A tabelinha ela vai ajudar a auxiliar vocês na resolução das questões, tá bom? Então, é só praticar para vocês entenderem. E, letra C. Um caminhão percorre 51 km de uma cidade a outra. Hoje ele fez 7 viagens no mesmo percurso. Quantos metros ele percorreu hoje? Então, de quilômetros para metro, a gente utiliza uma referência maior. Ele é mais fácil. De quilômetros para metro, né, ó, a gente tá acontecendo o que aqui, ó? Ela tá vindo da esquerda para direita. A gente vai multiplicar por 1000. Então, seria 51 vezes 1000. Mas tem outro porém. Ele fez 7 viagens no mesmo percurso. Então, primeiro eu tenho que multiplicar 51 por 1000, que vai dar quanto? Ó, vou acrescentar 3 zeros. O 1000 tem 3 zeros, né? Ó. Agora, 51.000 vezes 7. E agora eu vou deixar para vocês resolverem o final, porque todas essas questões também estão na atividade, tá bom? E agora a gente vai falar sobre grandeza e perímetro. Eu vou tentar acelerar um pouquinho para o vídeo não ficar tão longo, tá? Mas é importante que vocês assistam a aula por completo para vocês entenderem. Qual é a ideia de perímetro, né? Observe uma curva fechada que delimita uma região plana, que é o interior dela. A curva é o contorno dessa região plana, né? Que é essa partinha que ela tá dobrando aqui, ó. Que é uma curva, né? Dizemos que o perímetro é o comprimento do contorno de uma região plana. Então, o perímetro vai ser tudo aqui que está ao redor dessa figura, né? Então, aqui, ó, a gente resolve alguns exemplos. Observe estas duas construções com palito de pó já queimados. Então, vamos aqui na letra A. Faça uma estimativa. Em qual dessas construções você acha que foram usados mais palitos? Para não saber, né, eu vou ver também a questão do tamanho. Qual é a maior delas, né? A maior delas é essa daqui, ó. Ela utilizou mais palitos do que a outra. Então, a quantidade de palitos, pessoal, ela está se referindo ao perímetro da figura. Então, a gente contando os palitinhos aqui, a gente vai ver qual é o perímetro de cada uma delas. Então, aqui, ó, uma perguntinha, ó. Qual palavra podemos usar para nos referir ao comprimento de um contorno feito de palito de fósforo nessas construções? A gente pode chamar de perímetro, que é justamente o arredor da figura. Então, resolvendo só uma questão aqui para a gente entender. Veja o que podemos dizer no caso específico do polígono. O perímetro do polígono é o comprimento da linha poligonal simples e fechada, que forma o polígono. Para calcular a medida do perímetro do polígono, basta somarmos a medida do comprimento de todos os lados. Então, de uma forma fácil, o que é um perímetro? O perímetro vai ser a soma de todos os lados. Qual é o perímetro dessa figura, pessoal? Quem é que vai acertar? O perímetro dessa figura vai ser a soma de todos esses valores aqui. Esse lado mede 3, esse mede 3, esse mede 2, esse mede 2 e esse mede 2. Se eu somar todos eles, eu vou chegar